Infartou? Tá todo mundo bem, coração bom, louvado seja Deus. O que a Igreja Presbiteriana Serra Monte, não foi o que a gente acabou de provar? O que esta igreja não pode, não deve, neca tibiriba, esquecer? Jeremias 29. Vamos responder usando o texto. Vamos lá? Jeremias 29. A partir do verso 1. O que a Igreja Presbiteriana Serra Monte nunca pode esquecer? Trouxe algumas coisas à luz desse texto, amados, que nós não podemos esquecer. Você e eu jamais podemos esquecer disto. O verso 1 começa dizendo assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Germarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. É aquela turma que só quer falar o que você quer ouvir. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém. Até aqui. O que uma igreja como a nossa, a Igreja Presbiteriana Serra Monte, não pode esquecer? Você sabe bem, um pouquinho de teoria. Igreja significa assembleia. É um conjunto de pessoas reunidas com o propósito de adorar a alguém. No nosso caso, a Deus, o único Deus verdadeiro. A igreja sempre abrangeu, amados, os eleitos de Deus. Desde que o homem é homem, desde que gente é gente, Deus tem um povo separado para Ele. E este povo que Ele separou para Ele, este povo é a sua igreja, a sua noiva, espalhada por todo canto da terra. Esta semana
pastor Carlos Eduardo compartilhou comigo um artigo e eu fiquei encantado. Eu li o artigo. O artigo está no site Christianity Today. O artigo dizia e diz, o tema do artigo está assim: bancos vazios nas igrejas são uma crise para a saúde pública. Pode explicar? Posso, explico. O artigo diz o seguinte, que quanto menos gente há na igreja, escute, quanto menos gente há na igreja, mais doente o povo fica. E o artigo tem dados que provam, que testificam isso. Por exemplo, o artigo diz que para quem frequenta a igreja, para quem é membro de uma igreja evangélica, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas eu penso que algo bem parecido pode estar acontecendo na nossa nação. Para quem frequenta uma igreja evangélica, este frequentador tem 29% menos probabilidade de ficar deprimido. Olha que interessante. Por isso que o tema do artigo é: bancos vazios nas igrejas são uma crise para a saúde pública. Porque quanto menos gente houver na igreja, mais caótica será a saúde pública. Se você é membro de uma igreja, o artigo diz que você tem 50% a menos de chance de divorciar. Se você é membro de uma igreja, você tem 33% a menos de chance de morrer de causas súbitas provocadas por estresse, por tristeza, por dores da alma. 33% a menos de chance. Se você é membro de uma igreja, você tem 84% a menos de chance de cometer suicídio. Isso aqui é extraordinário. Para um membro de uma igreja, 84% a menos de chance de cometer um suicídio, 29% a menos de ficar deprimido, 50% já falei sobre o divórcio, 33% os adolescentes usarem drogas ilegais. O adolescente frequentador de igreja tem 33% a menos de chance de ser um usuário de drogas ilegais. 12% o adolescente frequentador de igreja tem 12% a menos chance de se tornar um adolescente depressivo. Bom, o artigo não traz só esses dados, mas eu trouxe esses para mostrar para vocês que, de fato, o propósito de Deus para a igreja abrange um homem todo, em todas as áreas, em todo o tempo. Participar de uma igreja, ser membro de uma igreja ativamente, não traz benefícios apenas espiritualmente. Desculpa eu usar a palavra apenas, como se fosse algo pouco, pequeno, não é isso que eu estou dizendo, mas não traz benefícios somente no âmbito espiritual, mas traz benefícios físicos, emocionais, para quem é membro de uma igreja. Aí a gente pega esse texto, Jeremias 29. Vamos para o contexto? O contexto é uma crise política. Quem era rei de Judá? Zedequias. Zedequias se tornou, você lembra daqueles, eu acho bacana, aqueles homens que têm bonequinhos, como é marionete, como é que chama? Marionete, que chama? Que ele fica mexendo aqui, o bonequinho fica aqui, ó. Quem está segurando os cabinhos, faz o bonequinho levantar o braço, baixar o braço, levantar a perna, baixar a perna, mexer a cabeça e tal. Quem manda não é o boneco, quem manda é quem está controlando o boneco. Zedequias era uma espécie de boneco na mão de Nabucodonosor. Explica, pastor? Explico. A razão é o seguinte: Deus havia dito que o povo ia entrar em cativeiro. O que seria o cativeiro? Deixar Jerusalém para ir habitar numa terra ímpia e lá se tornarem escravos daqueles ímpios de lá. Deus havia dito que isso iria acontecer e aconteceu. Olha o que acontece. Nabucodonosor, por 3 anos, sitia Jerusalém. O que é sitiar? É cercar a cidade. É como que se colocasse um exército ao redor aqui de Alto Caparaó. Só entrasse água se fosse negociado. Entrava remédio se fosse negociado. Entrava alimento se fosse negociado. Nabucodonosor do lado de fora tinha o poder nas mãos. Você sabe que Jerusalém não tem rio. Jerusalém hoje tem água encanada,
Mas naquele tempo não. Então você pensa o seguinte: se não entra água, o povo bebe o quê? Se não entra comida, o povo come o quê? O povo se torna escravo de quem está lá fora mandando. E quem estava lá fora mandando era Nabucodonosor. Aí, por 3 vezes, Nabucodonosor tenta negociar com Zedequias. Zedequias disse: nós vamos te dar algumas coisas para você amenizar, em troca de alimento, em troca de água. Por exemplo, na primeira leva, Zedequias abre mão de uma coisa preciosa. Zedequias fala assim: nós te damos os utensílios do templo. Lembra lá atrás que Salomão havia construído? Os utensílios, Zedequias diz: nós vamos dar para você, Nabucodonosor, pode levar tudo para a gente ter alimento, para a gente ter água. Esse foi o primeiro acordo. Zedequias virou um fantochezinho na mão de Nabucodonosor. A segunda proposta, oferece outras coisas, e na terceira, Nabucodonosor percebeu que a fraqueza do homem era grande. Ele disse o seguinte: vocês me dão os melhores, nós queremos os mais inteligentes, nós queremos os mais sábios, nós queremos esta turma mais forte, nós vamos levar cativo para a Babilônia. Aí vai aqueles que você já conhece, pelo menos 4, que é Daniel, Misael, lembra o nome? Ananias, Misael e Azarias, e Daniel. Você sabe pelo menos esses 4 que vão. Esses 4 são a nata, são os tops, são aqueles que você olha e fala assim: os melhores nós queremos aqui. Então Nabucodonosor está pegando essa nata, vai outros, mas dentre esses que vão, pelo menos 4 a gente sabe, está dizendo o seguinte: agora nós vamos babilonizar, nem sei se existe essa palavra, nós vamos babilonizar estes mais sábios, os mais inteligentes, eles vão se tornar como nós, e eles vão, cativos. E aí entra o profeta Jeremias, amados. Jeremias vai profetizar para os 2 cantos. Se você lê Lamentações ele escreve para quem está lá dentro. Ele diz Lamentações que melhor foram aqueles que morreram a fios de espada do que aqueles que ficaram lá em Jerusalém morrendo de fome. Gente comia gente para sobreviver. Olha o caos. E Jeremias vai profetizar também para aqueles que foram. E aqui vem uma carta. Jeremias vai mandar uma carta para essa turma, porque lá no cativeiro, tanto aqueles que chegaram lá na Babilônia, quanto aqueles que ficaram, existiam sacerdotes e profetas que falavam mentiras. Eles diziam o seguinte: não, gente, 2 aninhos vai passar. 2 anos aqui, acabou. 2 anos, beleza. Nós voltamos para a nossa terra e voltou à normalidade. Jeremias escreve uma carta dizendo: olha, podem casar, podem gerar filhos, podem dar as filhas para casamento, podem plantar árvores, podem fazer essas coisas, que o cativeiro vai durar 70 anos. Não achem vocês que esses sacerdotes mentirosos, profetas, adivinhadores mentirosos, estão com a razão, porque Deus manda dizer que vai durar 70 anos. Eles recebem a carta da visão e da ordem do nosso Senhor, de que o cativeiro duraria 70 anos. E aí Deus termina dizendo, por meio desta carta, termina dizendo assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu vejo nesse texto algumas coisas que a gente nunca pode esquecer, amados. Como igreja do Senhor, instalada aqui, Igreja Presbiteriana Serra Monte, nós nunca podemos esquecer essas verdades. Quais? Primeiro, nós não podemos esquecer, nunca, de ser uma igreja confiante. A Igreja Presbiteriana Serra Monte nunca pode esquecer de ser uma igreja confiante. O verso 4, Deus diz assim na carta: eu deportei, é eu que tirei vocês de Jerusalém e mandei para a Babilônia. Vocês estão achando que é Nabucodonosor? Eu é que fiz, eu é que estou fazendo. Confie, porque é eu que estou governando a história. Amados, deixa eu lhes dizer uma coisa. A gente canta uma canção, né? No controle tu estás. Que verdade. Escutem-me.
Deus está no controle de todas as coisas. Então, igreja, preste atenção. Nós nunca podemos esquecer que quem controla não é o prefeito, quem controla não é o governante, quem controla não é o presidente, quem controla não é o dólar, quem controla é Jesus. Ele tem a história nas mãos. Por isso que o verso 4, o próprio Deus diz: é eu que tirei vocês de lá, é eu que coloquei vocês lá. Nabucodonosor é meu fantoche, eu uso o ímpio para cumprir os meus propósitos. Não esqueça, amados, de ser uma igreja confiante. Você não é azarado, não, viu? Eu escutei alguém conversando comigo essa semana: ô pastor, eu sou meio azarado. Deixa eu te dar uma boa notícia: crente não tem sorte e crente não tem azar. Crente tem providência e provisão de Deus. Você não é azarado, mas também você não é sortudo. Você está nas mãos de um Todo-Poderoso, que conhece tudo que você passa, projetou o que você passa e sabe de tudo que você passa. Portanto, você precisa de confiar. Você não é azarado, você não é sortudo, você é dependente. Segundo, o que toda igreja, especialmente a nossa igreja, não pode esquecer? De ser uma igreja realista. Eu amo isso aqui, porque a partir do verso 5, a carta dizia: gente, pode edificar casas, podem plantar pomares, podem criar filhos e dar as filhas como para casamento. Por quê? Hoje vocês estão na Babilônia, então enquanto estão aqui, vivam intensamente aqui. Amados, a gente não poderia dizer que figuradamente também estamos na Babilônia? Por que não posso dizer? Este mundo não é o céu, aqui não é a terra prometida, aqui não é o paraíso. Estamos sim na Babilônia. Então, enquanto estamos aqui, sejamos reais. Enquanto estamos aqui, ficamos doentes. Enquanto estamos aqui, passamos por percalços. Enquanto estamos aqui, as coisas não vão como gostaríamos que fosse, porque aqui não é o céu, aqui é a Babilônia. Sabe o que nós não podemos esquecer, amados? De ser uma igreja realista. Nós, sendo realistas, nós temos que entender uma coisa: não é a pandemia que dita a regra do mundo. Sendo realistas, nós podemos entender uma coisa: não é o caos na sociedade que governa o mundo. Sendo realista, nós vamos plantar árvores, nós vamos casar, nós vamos viver a vida, mas tendo a certeza de que aqui não é o céu, aqui é Babilônia. Mas plantar árvores, diz o texto. Precisamos ser uma igreja realista. Celebre cada estação que você está. Eu não gosto muito, mas aqui é pessoal meu. As pessoas dizem assim, quando chega lá na terceira idade, né? Que a melhor idade é a terceira idade. Amados, eu sinceramente, eu penso que melhor idade é toda idade. Cada estação da vida tem coisas boas e ruins. Toda estação. Meu filho está ali, 3 meses fez. Ele está numa estação que existem coisas boas dele estar nessa idade, mas existem coisas ruins. Como eu que estou na estação de 35, existem coisas boas, existem ruins. Como você que está na 60, 70, não sei, existem coisas boas e ruins. Viva intensamente em cada estação que você estiver. Seja realista. O melhor não será quando eu chegar na terceira idade. O melhor é agora, porque a terceira idade pode ser que eu nunca chegue. O melhor é agora. Seja realista. Plante, colha, viva. Nós precisamos ser realistas. Terceiro, o que uma igreja, a Igreja Presbiteriana Serramonte nunca pode esquecer de ser uma igreja construtiva. O verso 5 diz: plante pomar. Gente, você plantou, não é a minha experiência, mas talvez a experiência de vocês, alguns. Você planta uma árvore, você planta hoje, não é que amanhã você vai colher fruto dela, não. Você planta hoje, vão se passar meses, anos, para você comer o fruto daquilo que você plantou. Sabe o que está dizendo? Plante pomar. Hoje você plantou uma árvore, aqui tem uma muda. Pois é, mas não é porque eu estou pensando em comer dela, eu estou plantando pensando em outros comerem desta árvore. Eu estava na Alemanha, a caravana passando, aí tinha uma espécie de, uma feirinha de frutas aqui espalhadas. E eu olhando, aí tinha uma fruta tipo uva passas, desse tamanho, maior, mas a textura, o aspecto é bem uva passas. Eu
Falei com o Sérgio, o que é aquilo dali? Ele falou, isso é tâmara. Tâmara? Ele falou, é disso que João Batista vivia. João Batista comia mel silvestre, é mel de tâmara. Eu falei, eu quero comer desse trem. É gostoso? Perguntei. Ele falou, uns gostam, uns não gostam. Eu falei, pode ser ruim, mas eu quero comer. Aí, comprei. É doce e é uma delícia. Tanto é que dizem que para quem está grávida é bom. A minha mulher, eu tupi ela de tâmara quando ela estava grávida, que dizem que é bom, dizem que ajuda lá. Tá, isso não é assunto. Presta atenção, eu comia o negócio, o Sérgio falou assim, Alexandre, que era o nosso guia, você sabe quanto tempo leva para a tâmara produzir fruto? Eu não sabia. Ele falou, 90 anos ou mais para uma árvore de tâmara produzir fruto. Isso significa, ele falou comigo, que o que você está comendo agora, quem plantou, certamente já morreu. Amados, igreja, nós precisamos aprender a plantar tâmara. Hoje, 2021, nós estamos plantando aqui, não pensando em nós. Você está conseguindo entender? Eu planto hoje, mas não é porque eu quero comer do fruto. Eu planto hoje porque o meu filho vai comer. Eu planto hoje porque os meus netos comerão. Eu planto hoje porque outros virão e se alimentarão desta árvore. Seja uma igreja construtiva. Amados, nós não podemos pensar só na gente. Hoje nós estamos um grupo aqui de 150 membros comungantes, 184 membros no total. Pois é, mas eu não posso pensar só aqui, eu tenho que pensar para o depois daqui. E porque eu penso depois daqui, eu planto árvores, porque eu sei que a geração vindoura vai comer do fruto que hoje nós estamos plantando. A gente tem que pensar lá na frente. Vamos plantar tâmara? Quem planta tâmara não quer comer do fruto. Quem planta tâmara quer deixar o fruto para outro vir comer. Igreja não pode só pensar nela. Igreja que pensa nela está doente. Igreja precisa pensar nos outros. Quarto, o que uma igreja não pode esquecer, pastor? De ser uma igreja diligente e paciente. Amados, plantai pomares. Quem planta tem que ter paciência para crescer. Eu falei com vocês daquela árvore do carvalho. Árvore centenária e em algumas regiões milenar. Eu preciso ter paciência para crescer. Então, escute. Às vezes hoje você cavou uma covinha, você plantou, colocou uma mudinha ali, e no dia seguinte você quer ver dar fruto. Eu quero te dizer uma coisa, duas coisas importantes. Diligência, que é zelo, cuidado. Eu continuo regando. Por que você rega se você não vê fruto? Eu rego porque um dia, fruto eu verei. Eu rego porque eu sou diligente, eu sou zeloso, então eu cuido. Então, amados, escutem-me. Quando a gente fala de igreja, você não pode pensar em frutos rápidos. Aliás, o que acontece rápido é estrago. Fizemos compra um dia desse, comprei um punhado de limão. O limão estava R$2 o quilo, falei, eu gosto de limão, lá em casa não pode faltar. Enchi desse tanto de limão. Rapaz, 2 dias depois, né, amor? Os limões tudo estragado. Como é fácil estragar as coisas, né? Para estragar um dia para o outro. Para construir e frutificar, às vezes é anos, décadas. Seja paciente, igreja. Seja paciente. Quinto, o que uma igreja não pode esquecer de ser uma igreja pacificadora. Verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela, porque na sua paz vós terei paz. Agora você escuta, que agora que vem um filé mignon. Presta atenção. Você sabe, para Alto Caparaó ter paz, você sabe o que depende? Depende da nossa paz. Não espere que a cidade vá bem se a igreja não for. É óbvio que eu estou falando para a Igreja Presbiteriana Serra Monte agora, mas eu estou falando para o povo de Deus. Se o povo de Deus na terra não tiver em paz, não espere que o mundo terá paz. O resultado daqui chega lá, e não é lá que chega aqui. A igreja está mal, pastor, porque o mundo está andando mal, então a igreja está mal. O mundo vai mal porque a igreja vai mal, porque se a igreja for bem, o mundo vai bem. Na sua paz, o texto diz, vocês terão paz. Então escutem-me, amados, vamos ser uma igreja pacificadora? Agora uma palavrinha radical. Você não sabe de tudo, então você não tem que dar pitaco em tudo, você está entendendo? Você não sabe de tudo.
Uma turma facebookiana que só quer dar pitaco, comentar em tudo. Você não sabe de tudo. Nem na sua área você sabe de tudo. Nem na área que você formou, se especializou, nem na área que você trabalha, você não sabe de tudo. Você é chamado não para dar pitaco, você é chamado para pacificar. E às vezes a melhor forma de você pacificar é calado ficar. Às vezes a melhor forma de manter a paz é ficar quieto. Uma turma que não aguenta, gente que pensou diferente, entra rasgando. Nós somos chamados para provocar a paz, ser pacificadores e não causadores de discórdia. Você não tem que falar de tudo, você precisa ser um pacificador. Igreja presbiteriana, procurai a paz. Procurai a paz, lute pela paz. Eu vi essa semana um vídeo, 2 pais, um pai aqui. Agora tudo que fala de pai, mexe comigo. 2 pais, um aqui e outro aqui. Um pai falou com o outro assim. Era um vídeo montado. A ideia do vídeo era passar um recado. Talvez não era verdade na vida deles, mas para mim foi impactante. O pai falou assim: rapaz, meu filho é tão problemático. Meu filho que estou cansado, me dá tanta dor de cabeça, tanto prejuízo, tanto problema. O outro pai disse assim: meu filho não dá problema nenhum. Meu filho não é problemático. Meu filho não me dá dor de cabeça. O meu filho não me causa estresse. Por quê? O pai de cá respondeu: porque meu filho morreu. Filho morto não dá trabalho. Filho morto não dá dor de cabeça. Filho morto não dá estresse. Mas está morto. Eu poderia dizer para você: igreja que não dá trabalho, é igreja morta. Ministério que não dá trabalho, é ministério morto. Tem vida, vai ter trabalho. Tem vida, vai ter dor de cabeça. Tem vida, vai ter que suar para fazer a coisa acontecer. Enquanto tem vida, problema vai existir. Ô pastor, eu queria viver uma vida sem problema. Então morre, que a única solução para não ter problema é morrer. Porque enquanto tiver vida, amados, problema a gente vai ter. Aliás, eu poderia definir vida para você dizendo que viver é resolver problema. Viver é resolver problema. O dia que você não tiver problema para resolver, Deus te tira da terra. Eu estava um dia no escritório, lá em casa, 12:00, eu já estava com a zonzo. Eu falei: meu Deus, eu quero pensar aqui quantos problemas eu resolvi até agora, até 11 horas. Eu fiz um levantamento, eu tinha resolvido 37 problemas até 11 horas da manhã. Eu falei: viver, para mim, é resolver problemas. Então, não quer resolver problema? Tenha ministério morto. Não quer resolver problema na família? Tenha uma família morta. Não quer resolver problema no filho? Tenha um filho morto. Não vai ter problema, mas também você não tem filho. Agora, igreja que tem problema é sinônimo de uma igreja viva. Ministério que dá problema é sinônimo de ministério vivo. Então, amados, seja uma igreja sim pacificadora, mas lembra que para provocar a paz existe trabalho, existe dedicação, existe envolvimento. Porque aquilo que exige paz é porque está vivo. 6. O que a igreja presbiteriana Serramão, estou terminando, não pode esquecer, para mim isso aqui é o melhor. Se eu pudesse só falar dessa, tinha falado só dessa. De ser uma igreja esperançosa. Esperançosa. O verso 10 diz assim, diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu voltarei para vocês. Oh Deus, 70 anos é muito tempo. Deus diz: muito tempo. Por que tanto tempo assim? Deus diz: é porque eu não quero que vocês vivam para vocês mesmos. Eu quero que vocês vivam 70 anos aqui, pensando no depois daqui. A gente não pode viver para a gente mesmo. A gente tem que viver pensando no eterno e quem está à nossa volta. Não dá para viver pensando no próprio umbigo. Aí sabe o que eu penso, amados? Nós não podemos esquecer de ser uma igreja esperançosa. Não é pandemia que dita mundo. Não é preço do dólar, preço do café. Amados, nada tem a ver. Quem coordena a história é Jeová, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o centro da história. Por causa que ele pisou nessa terra, morreu, viveu, ressuscitou, por causa disso, o mundo foi dividido em antes e depois dele. Ele é o centro da história. Então, escuta-me, eu essa semana eu fiquei encantado. Fui ler a Bíblia. Você lembra de José de Arimateia? Você lembra? Jesus morreu?
José de Arimateia chega para Pilatos e fala assim: eu quero o corpo de Jesus. Jesus está morto. Este homem está investindo num corpo morto. Ele tira dinheiro do bolso para comprar este corpo, ele pega, passa perfume neste corpo, o corpo está morto. Mas para José de Arimateia, é algo para ser investido. Amado, você não consegue entender essa dimensão? Ele inverte num corpo morto. Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, eu resolvo não investir nele vivo. Ele investe no corpo morto. Eu te pergunto, por que ele investiu num corpo morto? Porque ele tinha esperança de que este corpo iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele só investiu no morto, pensando lá na frente. Amados, a gente investe nas pessoas, a gente investe nelas porque a gente pensa lá na frente. A gente investe nelas porque a gente sabe que o Evangelho tira elas da garra do inimigo e transporta para o reino de Cristo Jesus. Por isso que a gente investe nas pessoas. Por isso que a gente prega, e por isso que eu prego. Porque se não fosse isso, não parava de pregar. Pois é, a gente não pode esquecer que todo o cenário mundial, Deus está costurando, tecendo, preparando o mundo para Jesus Cristo voltar em poder e glória. Nós não estamos soltos, nós não estamos ao acaso. Existe um rei que está costurando a história e preparando o palco para ele pisar novamente. Acalma o seu coração. Tenha esperança que este rei voltará. E eu termino em sétimo lugar. Eu termino dizendo para você, Igreja Presbiteriana Serra Monte, nunca esqueça de ser uma igreja intercessora. Nunca esqueça o verso 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Pastor, por que eu não posso esquecer de interceder? Porque você deve se lembrar que Deus ouve. O texto está dizendo, olha, vocês me invocarão, vocês clamarão, e eu vou ouvir vocês. Amados, por que eu oro? Eu não oro por causa de mim, eu não oro por causa do problema, eu oro por causa de quem ouve. E quem ouve é poderoso o suficiente para transformar qualquer cenário, qualquer pessoa, qualquer coração. É como uma mulher disse para mim, problema conjugal, ela falou assim, o senhor não conhece meu marido, pastor? Eu disse para ela, você não conhece o meu Deus. Porque se você conhecesse o meu Deus, não há marido, não há coração, não há homem, não há mulher tão duro que o Senhor não possa derreter. Você precisa interceder. Amados, nós precisamos de oração mais do que tudo. Nós nunca podemos esquecer de interceder. E, aliás, eu digo para vocês, talvez você caia nesse pecado como eu às vezes caio. Alguém te pede para orar e você diz assim, beleza, vou orar. E você esquece, você não ora. Às vezes você manda um pedido de oração para alguém no WhatsApp, mas você não orou por aquilo que você pediu para orarem. Está compreendendo? Sempre que alguém te pedir oração, não esqueça de orar por aquilo que a pessoa te pediu. Não esqueça. Quando alguém te fala uma razão para orar, um motivo para orar, você está tendo a oportunidade de falar com quem comanda a história, para que aquele que comanda a história mude a história deste que você está intercedendo. Nós não podemos esquecer de ser uma igreja intercessora. Nós não podemos esquecer de ser uma igreja confiante, de ser realista, de ser construtiva, de ser paciente, pacificadora, esperançosa, e de ser uma igreja intercessora. Ô Senhor, que isto e muito mais venha sobre nós, para a glória do Senhor, o benefício nosso e de toda a cidade em qual nós habitamos. Vamos ficar em pé.